que foi notícia, o que foi comentado esse ano de 2014. Pode colocar a primeira notícia, por favor, Gil? Aí, gente, dia 28 de janeiro, caminhão derruba passarela no Rio de Janeiro e 4 pessoas morrem. Todo mundo acho que lembra o caminhão que a caçamba subiu. As pessoas viram o caminhão com aquilo levantado até que bateu no viaduto e teve aquele acidente gravíssimo. A gente começou o ano dessa forma, no dia 28 de janeiro. Vamos passar para a segunda notícia. Henrique Pisolato, que era um dos condenados no processo do Mensalão, ele foi preso na Itália, mas não foi extraditado para o Brasil. Ele também tinha cidadania italiana, a Itália negou a transferência dele e ele ficou lá, agora já está solto, está respondendo em liberdade e está ficando por isso mesmo. E lá na Itália e o Brasil de mãos atadas aí nessa situação. Terceira notícia, que foi o cinegrafista Santiago, que acabou sendo atingido enquanto trabalhava, enquanto fazia a cobertura dos protestos no Rio de Janeiro. E aí ele faleceu e essa notícia teve muita repercussão. Consegue colocar a terceira notícia? Aí. Cinegrafista Santiago Andrade morre enquanto registrava protesto no Rio de Janeiro. A quarta notícia mais comentada do ano, que a gente ouviu muito falar, que foi a compra do WhatsApp pelo Facebook por 22 milhões. Hoje em dia o WhatsApp é um dos aplicativos, acho que mais populares em termos de mensagens instantâneas. Você troca mensagem pela internet. Substituiu o torpedo, que era muito usado, mas o torpedo, em algumas operadoras, você pagava por mensagem, e o WhatsApp não tem internet. Você pode ficar o dia todo no bate-papo. E o Facebook comprou o WhatsApp por essa quantia aí milionária. E aí, no dia 3 de março, terminou o julgamento do Mensalão, e nós tivemos pessoas, assim, grandes nomes, né, pessoas muito conhecidas, que foram condenadas. O ex-ministro José Dirceu, o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o ex-presidente do partido, José Genuíno. Então, gente do colarinho branco atrás das grades, né? A gente tem que... Acho que a gente está se livrando daquele estigma ali, de que no Brasil a gente só tinha preso preto e pobre, né? Acho que isso aí é exemplo que a nossa sociedade está mudando, o povo está cobrando, e a gente viu esse ano gente de colarinho branco, gente de, né, com as costas protegidas atrás das grades. E aí a gente vai para a sexta notícia mais comentada, que foi a deflagrada a Operação Lava Jato sobre os desvios da Petrobras. E essa notícia ela não foi só comentada em março, não. Ela foi comentada durante o ano todo. Né? Essas investigações até agora, no final do ano, cada vez que se mexe, descobre mais coisa. A Polícia Federal, de parabéns, muito atuante agora, em 2014. Acho que sempre, mas ela vem ganhando um respeito da população. E é para se ter respeito. Né? Nos Estados Unidos, os policiais são tratados como heróis. E aqui no Brasil, os policiais são assassinados em massa. Valorizar esse trabalho que eles vêm fazendo, mexendo com gente grande, é muito importante. Então, Polícia Federal muito atuante em 2014. E aí lá, a sétima notícia, que foi o presidente do Uruguai, José Mujica, que assinou o decreto de legalizar a maconha, uma discussão aí muito polêmica, né? Ainda não está sendo vendida, precisa de uma série de ajustes, mas o decreto foi assinado por Mujica, que foi um presidente muito querido, assim, e muito inovador nas suas atitudes. O Boeing da Malásia, ele desapareceu com 239 pessoas a bordo, sem deixar rastros. E até hoje não foi encontrado nada, né? Até hoje não se sabe onde essas pessoas estão, não se sabe direito o que aconteceu com esse voo. Acredita-se que esse avião está no fundo do oceano, em alguma parte. Ainda se procura, e tem que se procurar mesmo, ainda existem buscas, mas foi um acidente muito trágico, até porque ficou esse enigma, né? Onde foram parar essas 239 pessoas que desapareceram nesse voo. E a gente vai para o dia 12 de junho, a imagem número 9, que foi a abertura
da Copa do Mundo. O pessoal do TV Esporte aí estava comentando. E na abertura a gente teve o discurso de Dilma, nós tivemos vaias, protestos e muitas críticas, né? Disseram que aquela abertura era simples, né? Um evento sediado no Brasil, tão esperado, tão comentado. E o Brasil, um país de futebol, né? Um país de carnaval, um Brasil que sabe fazer festa como nenhum outro país no mundo. Então todo mundo criticou aí que a abertura da Copa do Mundo, que foi no dia 12 de junho, foi simples demais. E a gente vai para julho, dia 3 de julho, nós tivemos um outro acidente com o viaduto, que era uma obra da Copa, e o viaduto ele desabou sobre os veículos em Belo Horizonte. E a gente sabe que as obras da Copa elas estavam meio atrasadas, todas aquelas críticas, né? O bordão não vai ter Copa, não vai dar tempo, não vai ficar pronto. E se a gente se pergunta, será que foi feito de qualquer jeito? Enfim, como é que o viaduto desaba e mata as pessoas dessa forma? Pode colocar a próxima imagem, por favor? Esse eu não coloquei data porque foi o seguinte, essa questão da epidemia do Ebola, ela já vinha, desde o início do ano, já vinha vindo em alguns lugares comentando e noticiando, mas o grande público não estava dando muita importância à coisa. E aí só em julho que as pessoas pararam e se deram conta da gravidade do problema. E aí, assim, quando o Ebola começou a sair da África, é que as pessoas se preocuparam mais ainda. Então, em julho a gente teve aí também, além dessa questão da Copa do Mundo, essas notícias do Ebola. Pode passar para a 12ª imagem, eu separei 21 notícias. Já deixa eu comentar só mais 3 rapidinho, Arthur. Aí, 7-1 para a Alemanha no dia 13 de julho, né? O fatídico dia em que o Brasil foi eliminado da Copa. Próxima, dia 15 de junho, iniciou o desafio do balde de gelo, que eu vou falar daqui a pouquinho, no segundo bloco, né? Que também foi muito comentado durante o ano todo, mas foi iniciado no dia 15 de julho por Chris Kennedy. No dia 17 de julho, a gente teve outro acidente. Pode colocar a imagem, por favor? Que foi outro voo da mesma companhia, da Malaysia Airlines, que caiu na Ucrânia. E esse aí é a suspeita de ter sido abatido. A gente vai para o dia 31 de julho, a imagem número 15, que é o presidente da Suprema Corte, Joaquim Barbosa, se aposenta. Para muitos foi cedo demais, ele era uma pessoa muito atuante, né, uma figura forte, estava como que um herói da população, um cara que brigava ali para fazer a justiça. Então, muita gente não entendeu. Para mim também foi cedo demais, acho que ele podia ter ficado um pouquinho mais lá, brigando, né, pela moralidade, pela ética, mas ele se aposentou no dia 31 de julho. Vamos para agosto rapidinho. O candidato a presidente Eduardo Campos morreu no dia 13 de agosto, após a queda do seu jato particular. E depois disso a gente sabe, Marina Silva assumiu, começou a crescer nas pesquisas, aquela disputa presidencial bem acirrada. Próxima imagem. Israelenses e palestinos concordam com o cessar-fogo na faixa de Gaza, mas isso já aconteceu depois que já tinha mais de 2.000 mortos. Muitas pessoas morreram, muitos civis morreram, né, até que eles concordassem com o cessar-fogo. No dia 30 de setembro, nós temos aí o fim do Orkut. Acho que é a rede social mais famosa. Muita gente começou a usar a internet usando o Orkut. O Orkut foi o professor de muita gente e faleceu, né, no dia 30 de setembro. O fenômeno de rede social do Brasil foi engolido aí pelo Facebook. No dia 5 de novembro, notícia triste, né, para final do ano, preocupante, eu diria. Depois de mais de 10 anos caindo, o número de miseráveis volta a crescer no Brasil, segundo o IPEA. O aumento é de 3,7%. E por último, agora, em dezembro, nós temos aí o dólar atingindo o seu valor mais alto em 9 anos. Então, a gente fez aí uma retrospectiva sobre o que foi notícia em 2014. Acho que a gente falou muito de eleição, a gente falou muito de política, e que bom que a gente falou muito disso. Tivemos uma disputa presidencial acirradíssima, né? Todo mundo achava que Marina ia para o segundo turno com Dilma, acabou que Aécio foi, teve uma hora que todo mundo achou que Aécio ia ganhar, porque eles estavam ali empatados o tempo todo. E no final a diferença foi pouquinha,
e ver aquela história de que o Brasil estava dividido, mas acho que foi uma das eleições aí que despertou emoções em muitos corações. E que bom que as pessoas começaram a se envolver mais e discutir mais política, né? Algumas acabaram baixando o nível, mas, enfim, o importante é que elas estão se interessando. Estourei o tempo, gente, do primeiro bloco, porque eu queria concluir aqui esse apanhado de 2014. Então, vou para o intervalo comercial. Rapidinho, daqui a pouco eu volto.